E te fazendo uma pergunta, você tem tireoide ou conhece alguém que tenha tireoide? Por que eu pergunto isso? Porque, segundo a Secretaria de Saúde da Bahia, 80 pessoas foram internadas por mês no estado por causa da presença de nódulos na tireoide. No ano passado, foram quase 1.000 internações. Ramon Ferraz, é sempre importante fazer esse alerta aqui, né? Ricardo, até porque o câncer de tireoide é o tipo de câncer que tem maior taxa de crescimento no mundo. Você deu esses dados aí estaduais, né? A gente vai conversar aqui com o Dr. Elton Estrela, ele que é endocrinologista, especialista em tireoide, que está aqui em um hospital particular no bairro da Graça, fazendo o exame ali de Beatriz, que é uma mulher, né, que tem nódulo na tireoide. É um tipo de problema que acontece 3 vezes mais em mulher, né? Mas os homens também devem tomar o cuidado, porque também correm o risco. Veja na reportagem. Alerta para Breno. Eu percebi que eu engordei 7 quilos no período de 2 meses e antes eu engordava 2 quilos assim, por ano. Comecei a ter muita sonolência e sentindo o corpo cansado. Procurei a médica, ela passou alguns exames de rotina, eu perguntei a respeito da tireoide, ela pediu também uma ultrassom. No ultrassom da tireoide, Breno ficou sabendo que tinha um nódulo. Em seguida, fez outro exame, a punção, que retira uma amostra das células. Aí, teve o diagnóstico de câncer da tireoide, em agosto do ano passado. No começo eu fiquei chocado, porque minha família já tem alguns casos de câncer, então eu fui pesquisar para saber como era o tratamento e essas coisas, antes mesmo de vir aqui na médica. Mas, por sorte, é um tratamento mais tranquilo comparado aos outros tipos de câncer. Da cirurgia que retirou a tireoide, ficou a cicatriz. Teve uma mudança muito grande. Eu tenho mais energia, eu tenho disposição, consigo dormir tranquilo. Tive uma redução na ansiedade. Meu metabolismo tem funcionado muito melhor. O inchaço diminuiu? Menos inchaço, consigo digerir os alimentos melhor. Aos 22 anos, o estudante se prepara agora para uma nova etapa no tratamento. Agora eu vou ser encaminhado para a iodoterapia e depois da iodoterapia é só fazer mesmo a manutenção do hormônio. A tireoide é a glândula que fica na frente da traqueia, entre o pomo de Adão e a base do pescoço. Tem a forma de H e produz os hormônios T3 e T4, responsáveis por diversos controles no organismo, como os movimentos intestinais, a capacidade de concentração, o humor e os batimentos cardíacos. Controla também o armazenamento e o uso de iodo e cálcio. É uma glândula que mexe com todo o nosso organismo, metabolismo. Eu acredito muito que ela está bem, pelo menos ela não está me incomodando, né? Mas eu preocupada sim, né? O câncer da tireoide é o mais comum da região da cabeça e pescoço e afeta 3 vezes mais as mulheres do que os homens. Só em um pequeno número de casos é possível apalpar o nódulo. Tocando não percebo nada mais não. Nódulo nenhum? Nenhum. Só com exame mesmo? Só com exame mesmo. A senhora já procurou investigar como é que está a sua tireoide? Nunca. Minha irmã que já teve, até operou, né? Mas eu nunca procurei examinar para ver, né? Ter nódulo não significa que está com câncer. De acordo com o Instituto Nacional do Câncer, de cada 100 mulheres que fazem ultrassom na tireoide, 60 têm nódulos, que são benignos. Ana Cristina aprendeu que o diagnóstico precoce sempre aumenta a chance de cura. Depois dos 45 anos, né? Quando eu fui para a ginecologista, que ela pediu a bateria de exame, porque eu tive problema do nódulo na mama e fiquei fazendo investigação aí no SICAM há muito tempo. Agora me deram alta, mas sempre eu faço. Quando eu faço o preventivo, a mamografia e faz a ultrassom também da tireoide. Voltamos ao vivo aqui de um hospital no bairro da Graça, conversar com o doutor Elton aqui. Doutor Elton está fazendo ultrassom de um paciente que tem nódulo, né, da tireoide. Doutor, bom dia. Esse crescimento, né, do número de casos de nódulos e câncer na tireoide, já vocês especialistas encontraram as causas para isso? Bom dia. Os nódulos de tireoide são muito comuns. Então, com o envelhecimento, é comum que a gente apresente nódulo na tireoide.
O que vai ser importante é uma investigação correta, principalmente com o uso do ultrassom, para a gente diferenciar melhor o nódulo benigno do nódulo maligno. Geralmente são benignos. A grande maioria dos nódulos são benignos, então o ultrassom, por exemplo, pode nos contar características como tamanho, margem, presença de calcificação, de vascularização, e isso ajuda a gente a diferenciar o nódulo benigno do nódulo maligno. Esse problema, ele dá sinais, tem sintomas? Quando o nódulo está muito grande, o paciente começa a ter problema na região cervical, dificuldade de deglutição, incômodo na região do pescoço. Às vezes ele mesmo percebe na hora de engolir um pouco de água que a tireoide está aumentada de tamanho. Chega a ficar inchado o pescoço? Você começa a perceber um aumento do volume na região cervical. A gente até recomenda, às vezes, fazer o autoexame, né, que é beber um pouquinho de água na frente do espelho para ver o aumento da tireoide e, assim, procurar um médico caso você desconfie que a tireoide está um pouco aumentada. Está com a paciente que é uma mulher, né, que são casos mais recorrentes em mulheres. A gente viu na reportagem que tem casos também em homens. Existem fatores de risco? É importante a gente frisar que a maioria dos nódulos são benignos. Então, quando o paciente diagnostica o nódulo ou o médico diagnostica o nódulo, a gente precisa avaliar se esse nódulo precisa ser submetido a um exame chamado punção da tireoide, que é a entrada de uma agulha fina, bem simples, para coletar material do nódulo, para a gente avaliar se o nódulo é benigno ou maligno. E, como eu falei, a grande maioria dos nódulos são benignos. Os nódulos malignos vão precisar ser submetidos, muitas vezes, à cirurgia e a outros tratamentos, como o tratamento com iodo radioativo. O que o senhor fez aqui com Beatriz, essa punção? No caso, já existem técnicas para tratar nódulos benignos. Hoje a gente tem aqui na Bahia a radiofrequência, que é um tratamento novo, que a gente trouxe da Coreia do Sul, e você consegue tratar nódulos benignos grandes, sem precisar de cirurgia, sem precisar de anestesia, sem precisar de cicatriz. Então, é uma agulha que emite calor na ponta, a gente diminui o tamanho do nódulo. Isso é para nódulo benigno. Para o nódulo maligno, a gente continua indicando cirurgia, muitas vezes uma remoção total da glândula ou uma remoção parcial. Qual a chance de cura? Olha, o câncer de tireoide tem uma boa taxa de cura. É importante o diagnóstico precoce, a gente diagnosticar o câncer em tamanhos pequenos. Felizmente, com o uso de ultrassom, com os médicos e a população mais alerta, a gente tem conseguido identificar os casos de nódulos mais menorzinhos e passíveis de tratamento e cura. Então, a gente consegue curar a grande maioria dos casos, mas, infelizmente, a taxa de mortalidade continua crescendo e o número de casos continua crescendo. Ricardo no estúdio, tem uma pergunta para fazer para o doutor, Ricardo? Isso, é uma pergunta do Vinícius Boaventura, um telespectador nosso, que diz o seguinte: problemas da tireoide podem provocar aumento do colesterol? Ele quer saber. Desculpa, Ricardo, eu tenho uma falha na comunicação. Pode repetir a pergunta? A pergunta do Vinícius Boaventura: problemas na tireoide podem provocar aumento do colesterol? Se problemas na tireoide podem provocar problemas no colesterol também. Sim, nesse caso a gente está falando mais, Ricardo, do hipotireoidismo, né? Que é quando a tireoide não está funcionando muito bem. Isso não tem muito a ver com nódulo, com câncer de tireoide. Uma coisa também que eu chamo a atenção é que o número de casos de câncer tem aumentado e isso parece estar em acordo com o número e o aumento também do número de casos de obesidade. Também alguns fatores alimentares, por exemplo, o excesso de iodo na alimentação parece estar provocando, excesso de exposição à radioatividade e provavelmente contato com disruptores endócrinos, né, que são substâncias químicas que podem levar à predisposição do câncer de tireoide. Hoje a gente já sabe que alguns componentes químicos que a gente usa na indústria, por exemplo, para retardar chama e incêndio, isso pode ser uma substância química que a gente entra em contato no dia a dia, que está presente nos sofás, nos colchões, nos componentes eletrônicos, e isso parece estar relacionado com o aumento do número de casos de câncer de tireoide. Doutor Elton Estrela, muito obrigado pelas informações, tá? Ricardo, voltamos com você. Tá certo, Ramon Ferraz, obrigado pelas informações e também ao doutor, nosso entrevistado. E a gente segue aqui, Thaiki Carvalho, com os nossos assuntos. Já estou de volta, tá bom? Você está de volta já. Quero chamar Ramon Ferraz, porque nós sabemos, né? Eles são profissionais fundamentais, são os
Porteiros são fundamentais, garantem a segurança no acesso às nossas casas, residências. E quando esses profissionais estão bem treinados, ainda é melhor, né, Ramon Ferraz?